tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 6 e 7. Encontramos dois fatos interessantes nesse momento da vida do jovem Samuel. Primeiro, a voz de Deus era tão parecida com a voz de Eli, que ele chegou a se confundir. Somente nos filmes, a voz de Deus ecoa pelo ar. Na vida real, as maneiras como fala são facilmente identificadas com outras vozes, e quem sabe, com a nossa própria voz. Na sequência, devemos parar e considerar a frase: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O que vemos aqui é a descrição de um principiante, uma pessoa que estava iniciando o processo de aprendizagem que o tornaria no grande profeta e juiz em Israel. Compreender isto é importante. Existe um pensamento, entre o povo de Deus, de que a espiritualidade é algo que se herda, ou que pode ser recebida pela imposição de mãos. Muitos cristãos andam de um lado para outro buscando esse toque, ou essa unção que os torne automaticamente grandes homens ou mulheres de Deus. Estão convencidos de que a grandeza de ilustres personagens, na história do povo de Deus, se deve a alguma visitação especial, ou então à posse de algum dom extraordinário que os tornou diferentes dos outros mortais. Na verdade, cultivamos a vida espiritual com disciplina. Assim como acontece no desenvolvimento do corpo físico, grande parte do crescimento espiritual depende de elementos que escapam ao nosso controle. Às vezes, nem sequer compreendemos os misteriosos processos que resultam na transformação do nosso coração. O certo é que fomos chamados para caminhar em fidelidade com Deus e permitir que Ele nos conduza rumo à maturidade. Aqui não há grandes saltos, nem avanços repentinos. Às vezes, experimentamos visitações extraordinárias da Sua presença, mas o crescimento espiritual normal é o resultado de um processo lento e contínuo. O autor da carta aos Hebreus refere-se a isto quando escreveu: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 5, versículo 14. Perceba a frase pela prática. Outras versões traduzem pelo exercício constante. Seja qual for a tradução, todas destacam um processo de aprendizagem que inclui a possibilidade de equivocar-se, como aconteceu com o jovem Samuel. Vamos refletir. Alguém disse certa vez: todos querem ser algo na vida, mas ninguém quer crescer. Que passos você está dando para melhor compreender os mistérios da vida espiritual? Como exercita os seus sentidos para poder discernir entre o bem e o mal? Vivemos em um mundo de tribulações, mas devemos ter bom ânimo, pois Cristo já venceu por nós. Para discernir entre o bem e o mal, precisamos estar firmes com Deus, ficar alertas a tudo que acontece à nossa volta, e entregar sempre os nossos pensamentos, os nossos caminhos para que o nosso Criador nos conduza, nos proteja e guarde. Como vimos em nossa leitura bíblica, Samuel foi profeta e o último juiz de Israel. Ele liderou Israel como sacerdote e como chefe militar e político. Samuel foi um exemplo de fidelidade e obediência a Deus.
devemos ser obedientes e fiéis a Deus em todos os momentos. Começamos uma nova etapa em nossa história. Mais um ano em que devemos continuar nossa trajetória de vida cristã nesta terra enquanto Jesus não volta. Por meio desse texto bíblico, aprendemos a importância de ouvir e obedecer a palavra de Deus, a fim de sermos bem-sucedidos nas áreas espiritual, emocional, física e material. A grande dificuldade do ser humano em ouvir e obedecer teve início no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, mesmo tendo sido orientados por Deus, escolheram fazer a sua própria vontade. A desobediência deu origem ao pecado. Quando deixamos de cumprir os princípios da palavra de Deus, praticamos a desobediência, e o pecado se estabelece em nossa vida. Precisamos entender a importância da obediência e desenvolver a disciplina no que se refere à vontade de Deus. Se formos obedientes, desfrutaremos do melhor desta terra. Quantas pessoas estão sofrendo e vivendo sem direção espiritual, pois focam somente o sacrifício e não obedecem aos mandamentos de Deus? São verdadeiras religiosas. O evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 46, registrou o questionamento de Jesus: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" Aprendemos com o Mestre que não adianta chamá-lo nos momentos de adversidade se não somos fiéis aos seus princípios. Pedro e os demais apóstolos também entenderam o segredo da obediência quando declararam em Atos 5, versículo 29, "Mais importa obedecer a Deus do que aos homens." Já em Tiago, capítulo 1, versículo 22, declarando-se servo de Jesus Cristo, adverte os que estão apenas se enganando, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Muitos na sua trajetória não somente andam no engano, como também enganam outros. Estes nunca serão bem-sucedidos. Neste ano de 2017, quero incentivá-lo a continuar sendo um cristão obediente a Deus e aos princípios de sua palavra, que é o nosso manual de fé e prática. Nada nem ninguém podem substituir os valores encontrados nas Escrituras. Declare: eu estou disposto a obedecer aos princípios da palavra de Deus. Estabeleço para minha vida um ano padrão de excelência pessoal, familiar, espiritual, emocional e financeiro, baseado na verdade. Seja obediente a Deus, aos seus pais, aos seus pastores, aos seus líderes e aos seus patrões. A obediência é o segredo da vitória. Vamos neste momento orar e agradecer a Deus por esta palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este devocional, obrigado por estar sendo compartilhado com várias pessoas. Agradeço por este dia e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos a cada dia aprender a ser obedientes ao Senhor, ser praticantes da sua palavra e não somente ouvintes. Sabemos que vivemos em um momento difícil neste mundo, mas o Senhor já venceu por nós e somos mais que vencedores, pois o nosso Deus nos ama, nos guarda e protege. Abençoe a minha família, a minha casa, o meu trabalho e todos os meus passos. Que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, nos ajudando nos momentos de decisão, para que possamos fazer sempre a sua vontade e não somente nossa vontade. Em nome de Jesus, amém. Meu amado, que você possa reconhecer a voz de Deus na sua vida e que seja sempre fiel e obediente. Tenha um dia abençoado.
Envie para os seus amigos para abençoar outras vidas. Um grande abraço, fique com Deus.